Fala, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, chegou a atualização 3.7 do Honkai Star Rail, uma personagem nova que vai durar a atualização inteira, mais uma cambada de retorno. São 3 personagens retornando agora nessa primeira metade e mais 3 personagens retornando na segunda metade. A gente vai atirar nos banners, a gente conseguiu juntar uma boa quantidade de tickets. Vamos torcer para que a gente consiga ter bons resultados, certo? Porque os meus planos são o seguinte: Yacine, Cone, Castorice, Cone, Cyrene. Dependendo dos resultados, a gente vai planejando depois como é que a gente faz, certo? Recapitulação dos tiros anteriores. Tiro de banner de personagem, eu acho que eu estou no pit 25, porque eu ainda tentei 20 tiros na Evernight e não veio. Vamos fazer as contas aqui. 5, 4, 10, 15, 20, 25, 25. Certo? Então, como a nossa prioridade é esta mocinha aqui, vamos tentar nela primeiro. Certo? Hit 25, contando de 10 em 10. Hit 35. Veio. Cashback. 45. Cashback em cone. Hit 55 e veio. Hit 57. Maravilha! Maravilha. Cashbackzinho. Ótimo, pegamos a primeira. Vamos ver aqui esta moça. 10 tirinhos. Mentira! Mentira, cara, que maravilha! 10 tiros! Porra! Caramba! Gente, 10 tiros! Eu tô passado, tô chocada. O único 4 estrelas foi aquele cone, ou seja, o cashback não foi lá essas coisas. Caramba! 2 personagens, 2 50-50 em 65 tiros. Agora vamos atrás dos cones, né? Porque elas precisam. Vamos lá. 10 tiros. E ainda conseguiu uma conquista, né? Vocês viram. Ah, gente, detalhe. Guarda esses 10 tiros. Pit de cone, eu tava no pit 37. Vamos fazer as contas aqui, porque eu tentei atirar no cone da Seridra e não veio. Então, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, mais 10, 47. Então vamos continuar. Hit 57. Ok. Hit 67. E vai vir no próximo. Vamos lá. 78. 79, 80, 81, hit 82, 3, 4,
2, 3, 4, 5. Certo? Agora a gente vai no cone da Castorice. Mais ou menos, eu já perdi a conta, mas deve estar no pit 7, mais ou menos. Lá. 10 tirinhos. Ah, não veio. Tô nervoso. Pit 20. Nada. Tá? 30. 1. 40. 1. 50. Não. 60. Deve estar por volta de 65. Ou 66, 67, 68. 69. 70. 71. 72. Caramba, bicho! Caramba! Só resta agora a própria Sirene. Meu Deus! Caraca, cara! Só falta ela agora. Vamos lá. Não lembro mais em qual pit a gente tá, mas como se estivesse começando do zero. Pit 10. Tá? Pit 20. 30. 40. 50. 60, ok. Eu tenho que anotar, cara, porque eu fico tão nervoso que eu não decoro a sequência. Ah, eu tinha que perder um, cara. Tinha que perder. Bom, pelo menos foi pra Brônia. Acho que é a Eidolon 5 que a gente tem dela. E ainda vai ter toda a atualização pra juntar mais tiros e tentar. Pelo menos agora eu tô no garantido, né? Não lembro mais em qual situação eu estou. Mas é isso. A gente ainda tem chance. Não se pode vencer todas, né? Mas eu ainda tinha esperança. Eu acho que eu tenho bastante cashback. Vamos dar esses 30 tiros. 10 tiros. Não veio. Poderia vir cedo, né? 2 cashback. 20 não veio. 2 cashback. 30 não veio. Um cashback. Vamos lá pegar os cashback agora. Loja de trocas, esse aqui. Nossa, quantos tiros dá aqui? Dá 20 só. 26. Eu tô com 9. Vamos pegar 21. Lá. Mais 30. Já perdi todas as contas aqui, agora é só vai puxar ela mesmo. A gente ainda ganhou 10 tiros no início da atualização, né? Que foi no login de hoje. Presentinho de 10 tiros da própria Sirene. Nada. Vamos lá.
Bora, mulher, vem, aparece. Aí, finalmente. Nem lembro mais em que pitch foi. Mas ela veio. Poderia ter vindo no 50-50 pra me poupar uns tiros? Poderia. Mas como eu peguei uns fragmentos oníricos, dá pra ter alguns tiros pra... Talvez pra 3.8. Ou talvez pra segunda metade, né? Tô pensando numa Cypher, no cone dela. Vamos ver. Mas tá aqui, tá na conta. E o que é melhor... As outras duas personagens também em ganhando 50-50 e uma ainda foi em 10 tiros. Um cashbackzinho. E só veio uma cópia dela mesmo. Aquele negócio. Mas foi ótimo. Foi muito bom. Muito bom. Eu tinha 239 tiros guardados. Só troquei 10... 239. Tinha 20... Estava no pitch 25 de personagem. E no de cone, tava no pitch 37. Ou seja, disso aqui, eu juntei todos os cashback que foram 30 tiros de cashback. E ainda troquei mais 10 tiros de fragmentos oníricos. Isso aqui eu vou somar durante toda essa metade da versão, para ver quanto a gente vai ganhar. Mas tá aqui, galera. Tá tudo na conta. Riacine, Castorice, Sirene. Olha que maravilha. Uma, ganhei o 50-50. Duas, ganhei o 50-50 com 10 tiros. 10 tiros. 10 tiros. 10 tiros. Pra fazer companhia ao My Day, né? Que eu também ganhei o 50-50 com 10 tiros. Essa aqui me deu um pouquinho de trabalho porque tive que ir no pitch, né? Do garantido, porque eu perdi o 50-50 pra Brônia. Brônia, mais uma cópia da Brônia. Cadê a Brônia? Aqui. Ela agora está E4, que pena. Né? Ela só vai ser útil. Nem tanto útil assim, né? Mas pra caso eu tirar a cópia dela, ganhar uns extras aí quando ela tiver 6. Então, gente, o que é que acontece? Eu dei uma farmada nos materiais e nos equipamentos. Vou dar uma editada aqui no vídeo. Quando eu tiver terminado a maximização e a evolução dos personagens, a gente volta aqui pra mostrar como foi que eles ficaram, tá certo? Aguarda um pouquinho aí. Estamos de volta, pessoal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficaram essas 3 personagens que eu peguei nesse estilo de hoje, de acordo com a ordem de prioridade que eu mesmo roletei nos banners. Começando pela Riacine, a gente tinha material suficiente para colocar ela e o cone dela no 80. Tínhamos material suficiente para upar todos os rastros. Tínhamos algumas relíquias que a gente pré-farmou antes, apesar de não estarem todas tão bem assim, porque ela ainda tá com 4.800 de PV e 196 de velocidade. O dano crítico dela tá baixo, que poderia ser mais alto para ajudar no dano, tá certo? Mas como foi uma coisa assim, bem... Não digo bem de última hora, mas como farmar relíquias com atributos adequados é bem difícil, então a gente vai continuar tentando. Em segundo lugar veio a Castorice, e a gente conseguiu deixar ela e o cone também no máximo, porém, material de rastro começou a faltar. Então, o ataque básico a gente não precisa upar, porque a gente quase não usa, mas o último item recomendado ficou faltando mais 2 níveis para ficar ela maximizada, certo? Detalhe, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui na Cyrene, que foi a última que eu upei. Cadê a moça? Aqui. A Cyrene foi a que me custou mais porque eu não tinha material suficiente para as 3, certo? Consegui deixar ela no 80. Não atirei no cone de luz dela porque eu vou transferir o cone do universo simulado que tá com o desbravador da recordação para ela. E o desbravador da recordação vai pegar o cone novo que a gente vai receber quando finalizar a história, certo? Relíquias. Eu não consegui farmar todas porque ainda faltam os ornamentos planos novos dela. E eu não consegui um corpo de crítico. Então tô pensando aqui se eu coloco esse corpo de PV, enquanto a gente consegue um corpo de crítico para colocar nela. Infelizmente não pegamos. Então, por enquanto, vamos deixar aqui, certo? Porque dano crítico ajuda um pouquinho no dano. Também não tenho material suficiente para colocar no máximo. Ó, só vai até o nível 12.
Então, por enquanto ela vai ficar assim, porque ela não tá nem de longe utilizável. Então, provavelmente a gente vai demorar um pouquinho para utilizar ela. E material de rastro, a gente também não conseguiu maximizar porque faltou rastro do destino. Vamos ter que farmar alguns para poder liberar os rastros extras que a gente gastou na Castorice e os últimos níveis dos talentos recomendados. Eu tinha bastante item desse aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu consigo. Não consigo. Porque a gente troca esse item aqui de farm por esse item aqui, a Lágrima dos Sonhos. Eu tinha mais de 1.300 Lágrimas dos Sonhos. Para tentar deixar os personagens no nível máximo que eu poderia, eu gastei até ficar com apenas 291, ou seja, eu gastei mais de 1.100. Então agora a gente vai farmar normalmente nos cálices, para poder completar os materiais que faltam, e também os eventos, o universo simulado, para pegar a racha do destino e maximizar a personagem, para a gente poder utilizar. Porém, contudo, todavia, entretanto, fica faltando somente um componente para o time da Castorice, que seria a Evernight. Já que a gente tentou ela e ela não veio. Aí o que acontece? A gente vai utilizar um outro personagem aqui como quebra-galho. Pode ser o Desbravador da Recordação, pode ser a Tribe, dependendo da composição. Mas por enquanto, quando tiverem todos utilizáveis, com as relíquias melhorzinhas, a gente vai testar os times. Pelo menos foi assim uma sequência de tiros muito boas. Racine no 50-50, Castorice 50-50 em 10 tiros. Só a Cyrene que demorou um pouquinho porque a gente perdeu 50-50, ela veio em pitch alto. Mas a gente tinha tiro suficiente porque a gente pulou algumas atualizações. Quais são os planos agora depois de maximizar os personagens? Juntar, fazer as diárias, fazer semanais, fazer os eventos, finalizar a história que a gente vai continuar agora. Juntar o máximo de jogos estelares possíveis para decidir se a gente vai roletar na Cypher, na segunda metade da atualização, porque era uma personagem que eu queria, porém eu resolvi guardar. Ela é uma personagem que entra muito bem no time da Facial, que é um time que eu gosto muito e que de vez em quando eu uso. Então ainda vou decidir daqui pra lá. Se por acaso eu não roletar nela, eu posso tentar o cone dela, que também é um cone muito bom pra colocar em personagens da Indesistência. E ver se a gente consegue juntar uma certa quantidade de tiros também pra tentar a Constance, né? A Dahlia, que já saiu o Dave Market, é uma personagem que vai complementar o time da Firefly, que eu tenho e gosto muito de usar, que gostaria muito de continuar usando. E quero ver se eu consigo pegar ela. Então, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Sigam o canal, curtam o vídeo, comentem, pra gente poder trazer mais conteúdo de Honkai Star Rail e ZZZ. Certo? Até a próxima!